muito bem-vindo aqui ao Mensagens e Caminhos Tarô. Saiba que você está aqui numa egrégora de iluminação, de amor e de muita transparência. Gente, o vídeo de hoje é 3 fortes pensamentos, 3 intensos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre vocês, né? O vínculo amoroso de vocês. Pode ser uma situação aí que você está ainda conhecendo a pessoa, paquerando, um ficante, né? Ou situação de triângulo e quarteto? Pode sim. Pode ser um namorado, uma namorada, o seu marido, sua esposa? Também. Pode ser alguém que você já viveu um desses relacionamentos e já se afastou? Também, tá bom? Então você vai adaptando para o seu status com essa pessoa. Se for alguém que você tá junto, ou se for alguém que você tá afastada nesse momento. Aí você adapta também para o gênero, tá certo? Seu e da pessoa. Bom, eu trouxe aqui 2 opções para você estar escolhendo. Caso você tenha escolhido assim, a primeira opção aí não bateu, você vai para a segunda opção, tá bom? E tem outros vídeos aqui com essa mesma temática. Você pode também estar dando uma escutada, tá dando uma assistida no vídeo para ver se bate com a sua situação. Mas é aquilo, né, gente? A gente está aqui numa tiragem coletiva, então é natural que algumas coisas se adaptem mesmo e outras não. Aí você solta para o universo. Combinadas, combinados? Olha, a primeira opção a gente tem aqui o quartzo transparente, junto com o Mystic Lenormand. Você pode estar escolhendo pelo cristal ou pelo baralho. E a segunda opção, a gente tem esse baralho aqui, que eu não lembro exatamente o nome dele, mas acho que é alguma coisa com Rose Lenormand, algo nesse sentido. E a Ônix. Ok. E aquilo, se você escolher uma opção, ai, Rosa, não bateu comigo, aí você vai para outra, tá bom? Antes da gente começar, já deixa aí nos comentários a seguinte afirmação. Bora trazer uma afirmação para vocês? Espiritualidade, eu atraio abundância. Espiritualidade, eu atraio abundância. Vocês sabem que a afirmação é algo muito importante, né? As palavras que a gente solta para o mundo, solta para o universo, aquilo que a gente fica pensando, tudo isso, né, atrai determinada energia, muda o nosso humor. Então coloca aí nos comentários essa afirmação para a gente estar interagindo e estar atraindo aí essa energia para o seu campo, para a sua vida. Beleza, gente? Gratidão a você pela sua presença. E vamos aqui já começar por quem escolheu a opção número 1. Vamos lá, pessoal da primeira opção, vamos aqui aproximar um pouquinho e abaixar aqui para vocês. Espera que deu. Pronto, agora foi. Quase que deu um bug, né? É porque eu tento mexer na câmera com as luvas, aí sempre dá um bug. Vamos lá. 3 fortes pensamentos dele ou dela sobre você ou sobre vocês. Caso você tenha pulado a introdução, é importante dar uma escutada, porque lá eu falo, né, para que tipo de relacionamento serve. Mas aí você adapta, tá? Se você tá junto, afastado da pessoa, ou está se relacionando, tá conhecendo, paquerando, enfim, tudo isso. Se não servir para você, vá para outra opção ou para os demais vídeos com essa temática. Vamos lá, 3 fortes pensamentos dele ou dela sobre você ou sobre vocês, sobre o vínculo de vocês. O que se passa na mente dessa pessoa? Primeiro forte pensamento. Eita, já temos aqui uma energia, né, de mistério. Essa pessoa tá meio misteriosa, pensando em se abrir para você, pensando em te revelar algo. Tem uma energia de revelação, dela querer se abrir com você sobre algo. Para alguns casos é para se abrir sobre sentimentos. Para outros é como se fosse sobre alguma dificuldade que vocês estão passando no vínculo de vocês. Ou podem passar, tá? Se for alguém que você ainda está conhecendo,
ou ainda tá assim numa fase de paquera, também serve, porque é como se a pessoa ela quisesse se abrir, quisesse falar com você sobre algum tipo de dificuldade. Olha, eu tô aqui, né, querendo falar com você sobre isso, porque eu sinto que o nosso relacionamento pode passar por tais dificuldades, tais atritos, então eu quero estar me abrindo para você sobre isso. Então é como se fosse mais ou menos essa energia, tá? Seja para quem tá junto, como para quem tá afastado. A pessoa tá pensando sobre isso, em se abrir para você, seja sobre sentimentos ou sobre determinados incômodos, problemas que vocês podem estar passando ou vão passar. É. Inclusive, gente, tem alguma situação aqui que pode ser um pouco estressante, né? E essa pessoa quer estar se abrindo para você. Olha, essa situação ela pode ser um pouco pesada, um pouco estressante, mas eu quero falar com você sobre isso. Eu sinto que isso pode trazer um peso, um certo estresse para o nosso vínculo, para o nosso relacionamento, mas eu quero deixar as coisas em pratos limpos. Até porque, para alguns casos, aqui na primeira opção, eu sinto que vocês já passaram por algo. Para quem já está há muito tempo com a pessoa, já tem um tempo ou tem uma história com a pessoa. Vocês já passaram por uma situação estressante. Aí a pessoa não quer que isso se repita, não quer que isso aconteça novamente. Então ela tá aqui preparada realmente para estar falando, para estar hablando, né? Primeiro forte pensamento dele ou dela. Que podemos saber mais sobre esse primeiro forte pensamento? 10 de ouros. Olha, gente. Pode ser até ligado a alguma questão de família, tá? De bens, de casa, de dinheiro, porque assim tem alguma questão aqui muito ligada à família. Mas é claro, principalmente para quem vive situação de triângulo ou quarteto, ou sabe que ali vocês já viveram ou tem muitos problemas ligados à família, à prosperidade, à casa, a bens, e isso de alguma forma atingiu o vínculo de vocês. Eu vejo que esse primeiro pensamento está falando muito disso. E é como se essa pessoa ela quisesse assim, olha, eu tenho uma certa dificuldade em estar me abrindo para você sobre isso, sobre essa dificuldade, esse problema, mas eu quero achar aqui eu quero revelar isso para você, né? Eu quero me abrir. Eu não quero ser uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura, que acaba trazendo incômodos ou adversidades para o relacionamento. Eu vejo que essa pessoa já pode ter agido de forma muito teimosa em alguns momentos, muito resistente em alguns momentos. Principalmente para quem viveu triângulo ou vive triângulo e quarteto, porque é como se a pessoa ela insistisse numa coisa que de certa forma já não dá mais certo. Mas ela fica ali insistindo, né? Curioso esse primeiro pensamento, eu diria que é um pouco específico para algumas situações que estão aqui escutando. Segundo forte pensamento dele ou dela sobre você, sobre vocês. A gente já vê aqui uma confusão, né? Eu já diria que essa primeira opção tem uma certa confusão. Eu vejo que essa pessoa tá um pouco confusa, tá um pouco perdida, até um pouco nervosa mesmo. Tem uma energia aqui de nervosismo na pessoa. Não que você tenha feito algo errado, né, gente? Mas a pessoa pode estar nervosa mesmo assim. Por conta de uma comunicação. É como se a pessoa quisesse se comunicar com você, quisesse falar, né? Tem uma energia aqui de falar, engraçado. Falar, revelar. Ela quer falar com você, ela quer revelar algo, quer se comunicar com você, mas tem alguma confusão, é como se ela pensasse assim, tem algo que me impede, tem algo que me deixa confuso, confusa, impede com que eu me revele, impede com que eu diga aquilo que eu tenho que dizer para essa pessoa. Eu vejo que essa pessoa acredita também que tem um certo impedimento para ela estar falando com você ou te mandando mensagem. Ah, Rosa, esse impedimento aí é da cabeça da pessoa, concordo. Para muitos casos é realmente um impedimento dele mesmo, né? Da cabeça da pessoa. Não tem impedimento nenhum, mas a pessoa enxerga o impedimento. Exatamente. Eu diria que tem muito a ver com isso, porque aqui fala muito de oscilação. Então, assim, é uma pessoa que quer falar com você. Eu já diria que na primeira opção tem alguns casos aqui, bastante caso, de quem está afastado, mesmo que há pouco tempo, momentaneamente. Por quê? Porque aqui me parece que a pessoa está muito oscilante, gente. Ela está aqui oscilando muito, emocionalmente, energeticamente, então ela quer falar com você, só que parece que ela não encontra as palavras certas.
Ela se sente muito incerta, muito insegura sobre o que deve comunicar, o que deve falar para você. E assim, né, eu vejo que em muitos casos a pessoa mesmo que pode ter se afastado na primeira opção. E para quem tá afastado, né? E aí a pessoa fica meio assim insegura. Poxa, se eu me afastei, como é que eu vou me aproximar da fulana, né? Se fui eu que tomei essa decisão. Então aqui tem uma energia muito, muito insegura de como a pessoa vai se comunicar com você, de como ela vai falar. Segundo forte pensamento, o que podemos saber mais sobre esse segundo forte pensamento, segundo intenso pensamento? Eita, gente. Mas olha, para quem tá afastado, essa pessoa tá aqui pensando assim, que ela tá realmente sentindo muito a sua falta. Que existe aqui uma carência muito grande. Então, primeiro ela tá querendo se equilibrar sobre essa falta, sobre essa carência, para poder ir até você. Rosa, mas e para mim? Eu tô junto da pessoa agora, eu tô me relacionando. Realmente não tá bem, mas a gente tá junto. Eu vejo que mesmo para vocês, gente, é como se a pessoa estivesse aqui colocando na cabeça dela que ela precisa se organizar, que ela precisa se equilibrar, buscar um equilíbrio, buscar uma temperança sobre uma falta, sobre uma carência, para poder então estar se abrindo com você sobre isso, conseguindo falar mais, conseguindo ser mais claro, mais clara, né, com você. Eu vejo que é uma pessoa que está aqui muito oscilante, então o segundo pensamento fala muito sobre isso, sobre oscilações e uma incerteza nessa comunicação da pessoa com você, se ela fala para você ou não, se ela consegue ali admitir o que tá acontecendo, né? Eu vejo que tem aqui algumas questões também financeiras envolvidas na primeira opção, tá? Problemas financeiros. Para muita gente, a pessoa está passando aí por algum tipo de escassez, de dificuldade, de preocupação ligada a essa área. E ela tem um certo medo de estar falando. Vamos lá. Terceiro e último pensamento dele ou dela sobre você. Terceiro forte pensamento. Eita, que já quer voar umas cartas. Terceiro forte pensamento dele ou dela sobre você. Ok. Já deixa aí o joinha, já deixa aí o like. Vixe, é uma pessoa que tá muito em cima do muro mesmo, viu, gente? Essa pessoa da primeira opção tá mais perdido que sei lá o quê. A pessoa tá super perdida, super em cima do muro. É uma pessoa que ela sabe que ela precisa tomar uma decisão. Então, esse terceiro forte pensamento dela, fala muito sobre uma decisão que essa pessoa sabe que precisa tomar, um caminho, uma escolha, né? Então, aqui deve ter muito casos, assim, de triângulo quarteto, de ficante, de paquera, porque a pessoa ela acredita que ela precisa tomar uma decisão. Agora, para quem tá namorando ou tá casado, ou tinha isso, de certa forma a pessoa ela sabe que muitas vezes ela foi inconstante, ela foi em cima do muro, foi confusa acerca de vocês. Ela sabe que ela precisava tomar uma decisão, um caminho, para que o relacionamento prosperasse, para que ele tivesse um equilíbrio. Então, assim, se seu relacionamento foi ou tá sendo tranquilão, eu já diria que a primeira opção você tem que adaptar bastante, tá? Ou então vá para outra opção. Que a primeira aqui tem bastante complexidade. Essa pessoa ela precisa ser um pouco mais decidida, determinada. É como se ela estivesse pensando assim, eu sei que eu preciso fazer uma escolha e ir com essa escolha até o fim. Mas ela tem medo de dar finalizações, ela tem medo de finalizar algo, de terminar algo, de acabar perdendo alguma coisa, de finalizar. Eu tenho medo assim do término, medo da finalização. Inclusive pode ser com relação a você, ela tem um certo medo de finalizar com você, de vocês acabarem de vez. Mas assim, essa pessoa tem um medo, né? Esse terceiro pensamento fala sobre o medo da pessoa de tomar uma decisão que leve a um término com você, tá bom? Que podemos saber mais sobre esse terceiro e último pensamento dele ou dela? Ok. Gente, eu vejo assim que é uma pessoa que ela quer viver uma experiência completa.
Eu vejo que nesse terceiro pensamento a pessoa ela quer viver uma experiência amorosa completa, algo que traga satisfação, algo que traga empolgação. E eu vejo que por isso ela tem esse medo de acabar finalizando com você ou tendo que finalizar algo para poder viver essa experiência completa. Para o pessoal de triângulo e quarteto, a pessoa ela quer viver essa experiência, né, da família feliz, da coisa assim, 100%, né? E ela tem um certo medo de acabar deixando isso para trás para poder encarar e investir no relacionamento com você. Isso se for triângulo e quarteto, tá? Mas para quem não vivencia isso, eu diria assim que a pessoa ela quer viver isso com você, só que por alguma razão ela se sente muito perdida. É como se ela ficasse muito empolgada com essa possibilidade de viver isso com você. Ela quer viver isso. Ela tem essa intensidade, esse desejo, essa vontade. Mas ela acha que para poder vivenciar isso, ela precisa finalizar algo, finalizar uma dúvida, finalizar uma indecisão, né? Então a gente vê aqui um pouco dessa oscilação realmente da pessoa, essa incerteza, essa oscilação dele, dela. Interessante, né? Gente, eu vou tirar aqui agora um conselho para você, tá? Você que está aqui na primeira opção. Então, vamos aqui trazer o oráculo da deusa Atena. Deusa Atena, traga aqui um conselho sábio para a primeira opção. Que orientação podemos aqui trazer para quem escolheu a opção do quartzo transparente? Opção número 1, conselho. Consciência. Eita, que essa carta é polêmica. Bom, essa carta ela diz o seguinte, né? Ao invés de me colocar como vítima, eu escolho ter consciência sobre os meus atos, padrões, posturas, reconhecendo a minha parte obscura. Eu tenho consciência da minha luz e da minha sombra. Bom, gente, é uma carta polêmica porque ela fala nessa coisa da vítima, né? Então eu sempre tenho cuidado, porque não é que você ou que haja aqui uma situação de vítima, mas assim, tente observar que padrão, que atitude, que postura você pode estar tendo nesse vínculo, nesse relacionamento. Será que existe algo que está te fazendo bem? Isso é algo que é realmente bom para você? Ou isso está te atraindo uma vivência cíclica, uma vivência ali que é negativa para você? Ah, Rosa, no meu caso, são situações bobas, não é tão negativa assim. Mesmo para quem não é tão intenso, tão negativo assim, é importante você ver que padrão pode estar sendo repetitivo, ou que postura você pode estar sendo que está sendo repetitiva, que está te fazendo mal. Então aqui fala muito para você abrir, né, a sua mente, abrir a consciência para tentar enxergar isso. Óbvio, não é para você se enxergar como a causadora ou a pessoa negativa, não é, sabe? Não coloquem esse tipo de rótulo. Mas tente observar que padrão pode ser mudado no seu comportamento para poder dar um rumo diferente a essa situação. Então essa carta ela basicamente fala que você tem poder de escolha, de poder mudar esse caminho para algo que é favorável para você, tá bom? Então vocês aqui da primeira opção, que estão aqui assistindo essa primeira opção, coloquem o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu escolho aquilo que é melhor para mim. Espiritualidade. Eu escolho aquilo que é melhor para mim. Ok, gente? Gratidão pela sua presença. Não esqueça de deixar o joinha, o like. Se inscreve se você ainda não for inscrita, ainda não for inscrito aqui nesse canal, nessa egrégora de iluminação, de amor, de afeto e também aí de muita transparência, né? Vocês viram que o conselho foi polêmico, mas eu trouxe mesmo assim. Então, se não servir para você, solta para o universo, tá bom? E bora aqui para a segunda opção. Vamos lá, pessoal da segunda opção, vamos aqui dar início, vamos aqui aproximar um pouquinho e trazer as energias de vocês para as cartas. Vamos aqui trazer 3 fortes pensamentos dele ou dela acerca de vocês, acerca de você, do relacionamento. Então pode ser alguém que você está junto, afastada ou afastado nesse exato momento, tá? Adapte para sua realidade, adapte para sua situação com essa pessoa. Se for aí uma situação de triângulo, quarteto, ficante, paquera, alguém que você está desenvolvendo um relacionamento, ou até para quem já tem, né, uma relação, um namoro, um casamento, certo? Vamos lá. 3 fortes pensamentos dele ou dela. Ok.
Pra criança. Engraçado. Aqui, gente, é como se a pessoa ela tivesse aqui querendo trazer uma novidade pra você. Ela tá pensando em uma novidade, em te contar uma novidade, em te contar algo novo, em se abrir pra você sobre algo novo. Tem uma ideia de início, novidade, como se ela fosse revelar algo novo. É semelhante a um dos pensamentos que teve na primeira opção, mas tem um quezinho aqui diferente, que é essa questão da novidade, algo novo. Te revelar algo novo e essa pessoa tá pensando nisso. Rosa, pode ser um retorno essa novidade? Pode, se você estiver afastada, sim, pode sim. Agora, gente, para outros casos, eu sinceramente diria que não é bem isso, não. Por quê? Porque aqui tem uma energia de desejo, de intensidade. Então é como se a pessoa quisesse, assim, estivesse pensando em você muito com esse desejo, né? Essa intensidade. E ela quisesse chegar para você com uma notícia, pode até ser realmente uma proposta dela te chamando para vocês fazerem algo juntos, algo mais intenso. Só que assim, é como se ela fosse tentar fazer isso de uma forma um pouco contida. Sabe aquela pessoa que ela quer fazer uma proposta, mas ela fica meio contida, tem um certo medo de ser muito direta ao assunto? Então eu vejo que essa pessoa ela tá pensando aqui nisso. Esse primeiro pensamento é muito sobre isso, sobre ela querer te fazer uma proposta mais intensa, mas ela tá aqui um pouco contida, um pouco contido, um pouco receoso nesse momento. Para alguns casos, a pessoa pode estar assim porque vocês tiveram algum tipo de conflito ou de atrito, tá? Mas isso não é para todo mundo. Se você e essa pessoa tiveram algum conflito, algum atrito recentemente, a gente vê a pessoa ela se contendo um pouco nessa possibilidade, nessa proposta, porque ela tem medo. Tem medo de falar com você e vocês acabarem brigando. Então tem essa energia aqui do receio da pessoa. Primeiro forte pensamento dele ou dela. Segunda opção que podemos aqui trazer. Égua, gente, sim. Olha só essa energia, que complicada, né? Que complicada. Para muitos casos, realmente, eu vejo que teve uma situação negativa dessa pessoa ter mentido, ter omitido, ter escondido algo de você, né? Então, a gente vê aqui justamente a pessoa querendo recomeçar, querendo te fazer uma proposta mais intensa, só que até para quem tá junto, né? Ela querendo ali recomeçar, ter uma novidade entre vocês, mas ela tá sofrendo. Então, esse pensamento número 1 fala muito sobre a pessoa estar um pouco contida, um pouco receosa, porque ela tá sofrendo. Está ansiosa, está ansioso, tem aqui um certo medo, né, de estar enganando de novo, um medo de estar sendo uma pessoa ruim de novo. Então, a pessoa parece assim que é um misto de pensamentos e emoções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que ela tem esse medo de ser alguém ruim, ela também se arrepende. Então, nossa, esse primeiro pensamento ele já vem, né, recheado ali de intensidade. Complicado, gente. A pessoa tá aqui arrependida, quer ter um retorno, mas tá meio assim sofrendo pelo que fez. Se não servir, solta pro universo, tá? Vá para outra opção. Assista aos demais vídeos aqui do canal. Vamos lá, segundo forte pensamento dele ou dela, sobre você ou sobre vocês. Essa pessoa te admira muito, gente. Te acha muito bonita, muito bonito, muito interessante, muito racional. Aqui tem uma energia muito forte de beleza, de atração. Mas eu vejo assim, gente, que essa pessoa, eu já tinha achado que a primeira opção tava um pouco complexa, mas a segunda tá mais. Porque aqui realmente fala de uma pessoa que muitas vezes ela se esquiva da responsabilidade,
ela reconhece o valor da outra pessoa, mas ela consegue muitas vezes se esquivar ou não ser uma pessoa 100% honesta. Então a gente vê aqui, nessa segunda opção, realmente relacionamentos que podem ter sido ou que estão sendo muito difíceis ou até muito ruins mesmo, abusivos, né? Algo nesse sentido, para alguns casos. Se não for o seu caso, pelo amor da deusa, solta pro universo, tá? Mas assim, segundo pensamento. A gente vê que a pessoa ela te acha muito bonita, muito interessante, mas é como se ela estivesse querendo se esquivar de algo, tivesse com medo de alguma coisa, estivesse fugindo, né? De admitir que ela errou. Então, é muito conectado ao primeiro pensamento, esse segundo aqui, tá? Eu vejo também, gente, que a pessoa muitas vezes, ela pensa o seguinte: eu vejo que a fulana tem muitas qualidades, muitos valores, muitos atributos, e eu vejo tudo isso nela. Só que muitas vezes eu acredito que eu não sou preparado, que eu não sou uma boa pessoa para ela, que eu não vou ser uma boa pessoa para ela. Então eu prefiro muitas vezes me esquivar ou fugir, porque eu sinto que eu não consigo ofertar aquilo que ela merece. Tanto que no primeiro pensamento a gente viu o medo da pessoa te magoar, ou até uma coisa assim dela já ter magoado e ela tá arrependida. Um pouco das duas coisas, na verdade. Segundo forte pensamento dele ou dela. Segundo forte pensamento dele ou dela. Olha, interessante. Mas assim, gente, eu diria que nesse segundo pensamento também tem aqui uma situação relevante, tá? Eu vejo que é uma pessoa que está querendo trazer um esclarecimento para vocês, um esclarecimento para o vínculo. Então, esse segundo pensamento também tem essa coisa de querer trazer uma clareza, de querer conversar, botar tudo em pratos limpos. Aqui a gente vê essa energia dela querer, né, iluminar, trazer ali, como se fosse assim, vamos conversar, vamos deixar tudo claro, tudo aqui transparente entre a gente, para que não tenha esse erro, né? Então, assim, apesar da pessoa, ela muitas vezes se esquivar das coisas, fugir das coisas, eu vejo que ela tá querendo aqui, ela tá pensando em ser mais transparente, em realmente dizer aquilo que tem que ser dito para esse vínculo funcionar, tá bom? A Rosa, mas pra mim eu não quero mais, mesmo que ela diga. Aí tudo bem, tá? Você tem seu livre-arbítrio. Independente do que a pessoa queira fazer, você também tem o seu poder de decisão. Vamos lá, terceiro e último pensamento dele ou dela sobre você ou sobre vocês, sobre o vínculo de vocês. Parece que essa pessoa tá refletindo muito e ela tá se sentindo sozinha. Ela tá se sentindo um pouco sozinha nesses momentos de reflexão, mesmo que vocês estejam juntos, tá? Eu vejo que é uma pessoa... Isso aqui é a foice, tá, gente? Eu vejo que é uma pessoa que tá se sentindo sozinha, ela tá tentando refletir, mas ela tá muito confusa, é como se ela quisesse, às vezes, se afastar de você, para quem tá junto, né? E às vezes quisesse retomar o relacionamento, então é uma pessoa que tá muito perdida nas possibilidades. Aqui, gente, eu vejo que para quem tá afastado, essa pessoa, ela quer cortar essa distância e essa solidão. Então, ela quer aqui trazer uma clareza, falar com você para trazer uma clareza para esse relacionamento, tá? Para quem tá junto, aí eu já te falo que essa pessoa ela também quer cortar essa frieza, quer cortar algum tipo de distância que está acontecendo entre vocês. Então, é uma pessoa assim que ela tá refletindo, ela sabe que ela precisa melhorar, que ela precisa remover, né, essa frieza. E eu vejo que ela quer se aproximar, tá, gente? Seja para vocês que estão juntos, né? É uma proximidade simbólica, ela quer estar mais próximo de você. Ou para quem tá aí afastado, a gente vê aqui que a pessoa quer sair desse isolamento, quer sair dessa solidão, dessa frieza e se aproximar de você. Nossa, eu tô falando sem parar, né? Então, esse terceiro pensamento fala disso. Ela quer fazer um corte de uma frieza, de uma distância e se aproximar de você, te mandar uma mensagem e se aproximar, tá bom? Terceiro pensamento. O que podemos saber mais? Tarozinho. O que podemos saber mais aqui a respeito deste
terceiro e último pensamento. Gente, tem uma energia de mensagem, né? De comunicação aqui. Realmente, a pessoa quer sair de uma frieza, de um isolamento. Deve ter muita gente que tá afastada na segunda opção. Ou que a pessoa tá assim, conversa, mas tá fria, né? Tá meio distante. Eu vejo que ela vai estar querendo realmente falar com você. Ok, gente, agora, como eu falei pra vocês, é uma proposta, assim, mais intensa, né? Muito, assim, de desejos, muito ligada a emoções. Então, preste atenção, né? Verifique ali se é de fato isso que você está buscando ou não. Porque tanto no primeiro quanto no terceiro pensamento, a gente vê uma energia forte de desejo, de atração, de paixão. A gente está no campo de pensamentos, mas aparece esses sentimentos, né, também. Então eu vejo aqui muito um desejo, uma atração da pessoa. E ela querendo, assim, ir com muita sede a esse pote, ir com muita vontade de fazer as coisas acontecerem entre vocês, né? Então, eu digo para prestar atenção nesse sentido de vocês verem se de fato é isso que vocês querem, né? Para vocês se imporem também na situação, tá bom? Vamos aqui tirar um conselho para vocês. Que orientação a espiritualidade, o oráculo da deusa Atena tem aqui a dizer, tem aqui a trazer para a segunda opção. Queremos aqui um conselho sábio para a segunda opção. Conselho sábio para a segunda opção. Nossa! Vocês estão vendo, né? Perdoar. A minha escolha sábia é perdoar aqueles que me feriram e mover-me adiante em minha vida com o coração mais leve, porque sou esta pessoa maravilhosa, posso me conectar com meu coração e oferecer perdão. Gente, tanto o conselho da primeira quanto da segunda opção são polêmicos. Na verdade, esse oráculo em si ele é meio polêmico. E, assim, eu sempre digo que você não é obrigado a nada, né? E perdão é uma coisa que não tem que ser, né? Como se fosse assim, eu vou acordar e vou perdoar. Não é fácil. Mas, assim, esse perdão que o oráculo tá te trazendo, que a espiritualidade tá te pedindo para fazer, é no sentido, assim, de você soltar isso do seu coração, tirar isso, para que você possa vivenciar novos ciclos, para que você possa vivenciar a sua vida com mais alegria, com mais amor, com mais afeto. Não é um perdão no sentido de você passar panos quentes para a pessoa, né? E dizer assim, não, tudo bem você ter sido uma pessoa assim comigo. Não, não é isso. É você se libertar. O perdão, ele também tem muito a ver com a libertação. De você perdoar, de você soltar, né, essa pessoa, e você vivenciar os novos ciclos que o universo quer colocar para você. Tá? No sentido geral. Vivenciar o próprio amor. De uma forma leve. Então, bom, gente, vocês que estão aqui na segunda opção, coloquem o seguinte nos comentários, tá? Vou trazer uma afirmação para vocês. Espiritualidade. Eu escolho me conectar com o meu coração. Espiritualidade. Eu escolho me conectar com o meu coração. Ok, gente? Então, não esqueçam de deixar essa afirmação. Não esqueçam de deixar o joinha, o like de vocês. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritas ou inscritos aqui no canal, nesta egrégora de muita luz, de muito amor, do canal Mensagens e Caminhos Tarô. Gratidão a vocês pela presença e espero vê-los e vê-las aqui também nos próximos vídeos. Tchau, tchau!